a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Multiversal Flaviana. Aqui com vocês, Francis, e nesse vídeo vamos para o quarto episódio da série Os Cristãos Sempre Foram Romanos. Então nessa série eu sempre apresento para vocês algumas passagens dos evangelhos, cartas de Paulo, patrística, e eu apresento para vocês, mostro que os primeiros cristãos, eles não eram judeus e sim romanos. Se você ainda tem dúvida, ou você ainda acredita que os primeiros cristãos eram judeus, então fique comigo até o final desse vídeo. Bom pessoal, então é isso, vamos aqui para o quarto episódio. Eu trouxe aqui para vocês, nesse vídeo eu vou falar aqui sobre algumas passagens das cartas de Paulo e dos pais da igreja. Eu quero mostrar para vocês que, de acordo com o próprio Paulo, e os pais da igreja vão corroborar com Paulo, e eles vão dizer que os primeiros cristãos não eram judeus e sim romanos. Se você não acredita, então preste atenção nas informações que eu vou trazer para você agora. Vou começar aqui primeiramente com uma passagem de Filipenses 4, 21, 22, que vai dizer o seguinte: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Nessa passagem, Paulo estaria se referindo aos judeus que trabalhavam no palácio de César? Será isso mesmo? O que a gente sempre ouve das pessoas é que nessa passagem aqui, os cristãos envolvidos ali nessa narrativa, de acordo com os estudiosos, seriam uns judeus que trabalhavam no palácio de César para ele. Mas será que é isso mesmo que o autor está querendo dizer para nós? Vamos ler aqui uma outra passagem que antecede a essa, e vocês vão ver aqui que não se tratam das pessoas das pessoas comuns, dos judeus que trabalhavam na casa de César. Aqui para nós não importa se é César aqui, ele é Nero ou Domiciano, como a gente traz aqui sempre para vocês, que o autor das cartas de Paulo ele está ali na época de Domiciano, mas nesse momento aqui isso não importa para nós. Vamos só entender aqui se esses cristãos, se esses santos da casa de César é referente aos judeus ou aos romanos. Vamos prestar atenção aqui. Em Filipenses 1, 12, 14, o autor vai dizer o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então veja que interessante, nessa passagem então, ele diz que ele está ali na guarda pretoriana. Ele não está na cozinha, ele não está em qualquer outro aposento. Ele está com a guarda pretoriana. Aí vocês vão perguntar, mas o que é a guarda pretoriana romana? Preste atenção então aqui que eu vou explicar para vocês o que é a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era o grupo de legionários experientes encarregados da proteção do pretório, parte central do acampamento de uma legião romana, onde ficavam instalados os oficiais. Com a tomada de poder por Otaviano, transformou-se na guarda pessoal do imperador. A guarda pretoriana, como um corpo militar de elite, protegia os imperadores romanos e sua família. Então vejam que na época em que Paulo está escrevendo, a guarda pretoriana ela cuidava ali dos seus respectivos imperadores. Então é nesse ambiente que Paulo está ali. Perfeito? Então presta atenção agora. Então aí vocês vão dizer, continuar alegando, não, mas aí ele está se referindo, poderia ter alguns guardas ali, ele estava preso. Não, ele não está preso ali nesse momento. E outra coisa interessante é que ele fala que essa cadeia dele, essa prisão dele ali, estimulou a esses guardas pretorianos que eles pregassem
para outras pessoas. É isso que ele está dizendo no texto ali. Ele está dizendo ali para eles que a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então a guarda pretoriana, diante dessas informações de Paulo sobre Jesus Cristo, eles se sentiram compelidos a reproduzir essas mensagens adiante. Então a gente tem aqui soldados pretorianos, a guarda do imperador, pregando o Evangelho de Jesus Cristo em Roma. É isso que o texto está dizendo. Vamos ver agora aqui, vou trazer aqui para vocês aqui alguma passagem agora, que eu vou provar para vocês que esses santos cristãos, nessa passagem de Filipenses, se tratam de soldados romanos e não judeus. Prestem atenção. Eu vou trazer aqui o texto de João Crisóstomo, em homilia sobre Filipenses. Ele vai estar tratando exatamente desse texto de Paulo, e ele vai dizer o seguinte aqui, ó: mas quando ele escreveu para eles, ou seja, Paulo, aconteceu que ele estava preso. Portanto, ele diz: de modo que meus laços se manifestaram em Cristo em todo o pretório, chamando o palácio de Nero de pretório. Aqui agora, presta atenção agora aqui, eu provo para vocês que esses santos aqui de Paulo eram soldados romanos. Veja o que João Crisóstomo vai continuar dizendo: aos santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, visto que era provável que os judeus também se chamassem santos, desde o primeiro oráculo, quando eles chamados de povo santo, um povo propriedade de Deus, em Êxodo 19:6, em Deuteronômio 7:6, etc. Por essa razão, ele acrescentou: aos santos em Jesus Cristo, pois somente estes são santos, e aqueles doravante profanos. Ou seja, estes santos, ele diz que esses santos são os cristãos verdadeiros, e aqueles, o povo santo que era do Antigo Testamento, aqui ele diz que eles são agora profanos. Então, ou seja, e veja que o interessante é que ele diz aqui, ó: como o povo, os judeus, também era considerado povo santo, então ele acrescentou, para distinguir esses cristãos dos judeus, ele acrescentou: aos santos em Jesus Cristo. E ele completa aqui, o nosso amigo João Crisóstomo: pois somente estes são santos, ou seja, os cristãos romanos pretorianos. Então ele está se referindo aqui não a qualquer cristão ou qualquer santo. Os santos aqui, eles são soldados romanos que estão no pretório. É isso que ele está dizendo aqui. Então, quando ele diz: saudai cada um dos seus santos em Jesus Cristo, ele não está se referindo aos judeus, e sim aos soldados romanos da guarda pretoriana. Então, veja aqui novamente: por essa razão ele acrescentou: aos santos em Jesus Cristo, pois somente estes são santos, e aqueles doravante profanos. Este santo cristão, e aqueles se referindo aos judeus de antigamente, ou seja, os santos da casa de César. Para Paulo é a guarda pretoriana. Perfeito? Então aqui mostrei para vocês, usando a passagem de Paulo e João Crisóstomo. Então veja que interessante: João Crisóstomo, ele não está aqui inventando nada, ele não é, apesar dele ser totalmente contra os judeus, né, ele é um cara anti-judaico, mas veja que ele está se baseando aonde? No texto de Paulo. Então, quando a gente ouve as pessoas dizendo: ah, mas Paulo ele não pode ser pró-Roma, os cristãos ali eram judeus, ele está pregando para judeus também, não só para romanos. Ele prega para romanos, gregos, mas também para os judeus. Não, veja que aqui ele deixa claro: os santos para ele eram os soldados romanos. Então, toda vez, não só aqui em Filipenses, mas qualquer carta de Paulo que você vê o termo santos, santos não são judeus, são os soldados romanos. Perfeito? De acordo com Paulo, quem eram os verdadeiros cristãos? Então vou aqui trazer agora para vocês aqui mais algumas passagens e vou mostrar para Paulo
para o nosso personagem Paulinho da Pamonha, que vocês acham que ele era um judeu, estava pregando para todo mundo, para judeus, gregos, romanos, eu vou mostrar para vocês que, para Paulo, quem eram os verdadeiros cristãos? Será que eles eram judeus realmente? Vamos ver aqui. Filipenses 3:2-6 vai dizer: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus e que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então percebam que nessa passagem de Paulo, realmente ele está dizendo aqui que ele era hebreu. Perfeito? Até aí, tranquilamente. Aqui a gente não pode dizer que ele era romano, porque ali ele está dizendo, eu sou hebreu. Porém, lembre-se que esse Paulo, ele é um personagem fictício. Essa carta não está sendo escrita por Paulo, e sim por alguém que se diz ser Paulo. Então aqui o que é interessante nessa passagem aqui? É que justamente ele chama os falsos, né? Cuidado com os cães. Quem são os cães? São os falsos circuncidados. Quem são eles? São os judeus. E aí ele fala que nós somos os verdadeiros circuncidados. Nós quem? Os cristãos. Por quê? Porque eles não são circuncidados na carne, sim no espírito. Então, ou seja, cristãos não são judeus. E aí ele vai dizer, eu mesmo, por o fato dele ser um hebreu, um judeu, então ele tem todo o direito de mostrar para o leitor, para o cristão, que o verdadeiro cristão não era judeu. Apesar dele ser judeu, é o que ele está dizendo ali, apesar de eu ser judeu, o verdadeiro cristão não pertence à minha raça. Os verdadeiros cristãos são romanos e não judeus. É isso que ele está dizendo aqui. Vou trazer agora outra passagem para vocês aqui, Efésios. Então vamos ver o que ele está trazendo aqui nessa passagem de Efésios. Efésios 2:10-11 vai dizer o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Olha, novamente temos aqui nessa carta de Efésios exatamente a mesma proposta de Filipenses. Paulo aqui está dizendo que vós quem? Vós os cristãos, éreis gentios, ou seja, ele não está dizendo, vocês eram judeus, não, ele está dizendo, vocês cristãos éreis gentios, é isso que ele está dizendo aqui. E aí ele fala que eles são chamados de incircuncisão pelos que da carne se chamam circuncisão. Então, ou seja, ele está descartando aqui completamente os judeus. Para Paulo, para o autor, vamos dizer assim, para o autor da carta de Efésios, os verdadeiros cristãos eram romanos, eram gentios e não judeus. Perfeito? Então, mais uma passagem aqui da carta de Paulo, provando para nós aqui, para todo mundo, que os cristãos eram romanos e não judeus. Efésios vai continuar dizendo o seguinte aqui, o autor de Efésios vai continuar dizendo que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós,
que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então, novamente, nessa passagem aqui encontramos a mesma proposta. Paulo dizendo que os cristãos eram separados da comunidade de Israel. Mas se os judeus eram cristãos, os cristãos eram judeus, como que os cristãos poderiam estar separados da comunidade de Israel? É óbvio que ele está se referindo aqui aos romanos e não aos judeus. Então, novamente aqui, ele traz essa informação, que esses cristãos aqui não eram judeus, e sim romanos. Judeus nada sabem sobre o Cristo crucificado. Uma coisa interessante aqui nessa passagem que eu vou trazer aqui para vocês, de Justino Mártir, e ele vai estar aqui, essa passagem aqui, na verdade, é um diálogo com Trifão. Trifão é um personagem judeu, e ele não é real. Ele é um personagem fictício inventado por Justino para ele fazer esse debate e apresentar as ideias dele acerca dos cristãos. Ele vai debater aqui, ele vai fazer de conta que o Trifão está aqui debatendo com ele, trazendo informações dos judeus, né? Fazendo ali um contraponto com Justino, e Justino vai apresentando ali todos os pontos positivos, mostrando que o Antigo Testamento já realmente previa que Jesus Cristo era o Messias, era o Filho de Deus das profecias judaicas. E o nosso amigo Trifão, ele vai ali alegar que não. Então eles vão ter essa disputa ali, mas esse personagem, Trifão, ele é um personagem fictício. Então vamos ver o que Justino diz aqui. Então Justino, no diálogo Trifão, capítulo 38, ele vai dizer o seguinte: e Trifão disse: Senhor, seria bom para nós se obedecêssemos aos nossos professores, que estabeleceram uma lei que não deveríamos ter relações com nenhum de vocês, e que não deveríamos ter nenhuma comunicação com você sobre essas questões. Proferes muitas blasfêmias, procurando persuadir-nos de que este crucificado estava com Moisés e Arão. Ele lhes falou na coluna de nuvem. Depois que se fez homem, foi crucificado, subiu ao céu e vem novamente à terra e deve ser adorado. Então, nessa passagem aqui, o debate é o Justino tentando persuadir aqui o Trifão, e o Trifão dizendo: olha, nós não podemos falar com vocês cristãos a respeito acerca desse personagem Cristo, porque vocês dizem aqui, vocês estão blasfemando, vocês estão dizendo que ele é filho de Deus e que ele fazia parte das nossas profecias, mas isso eu desconheço. Então veja que é interessante aqui, o Trifão, ele não está dizendo que Jesus não existe, porque ele não pode também, porque ele é ali um personagem fictício inventado por Justino. Então, ele não pode dizer que Jesus existiu, mas ele alega que os cristãos estão inventando uma mentira. E olha que interessante, como é possível, aí eu pergunto novamente aqui para vocês, como é possível os primeiros judeus serem cristãos, se aqui o autor está dizendo que ele desconhece? Aqui ele diz aqui que não, que esse personagem, esse Cristo aí não tem nada a ver com as profecias. Então, como é possível que os primeiros cristãos foram judeus e o nosso amigo Trifão está descartando? Então veja que o Trifão, ele poderia aqui nesse momento dizer: olha, os primeiros cristãos aí eram judeus, né, da minha raça, mas eles estavam errados. Esses cristãos judeus estavam errados. Eu vou mostrar aqui para vocês que eles estavam errados. Não. Ele diz aqui, ele fala aqui com Justino como se desconhecesse isso. Ele está ali no século II e ele, sendo um judeu, ele desconhece. Ele não aceita essas informações. Então, é mais uma prova, tá? Justino está mostrando aqui, através desse texto, que os cristãos não eram judeus. Nesse texto aqui de Trifão, capítulo 39, ele vai dizer o seguinte: e Trifão respondeu: agora, então, dê-nos a prova de que este homem
que você diz que foi crucificado e subiu ao céu é o Cristo de Deus, pois você provou suficientemente por meio das Escrituras anteriormente citadas por você, que é declarado nas Escrituras que Cristo deve sofrer e voltar com glória e receber o reino eterno sobre todas as nações, todo o reino sendo submetido a ele. Agora mostra-nos que esse homem é ele. E aí o Justino vai dizer: e eu respondi: já foi provado, senhores, para aqueles que têm ouvidos, mesmo pelos fatos que foram concedidos por vocês, mas para que não me julguem perdido, incapaz de dar prova do que pedem, como prometi, o farei no local apropriado. Então veja que nessas duas passagens aqui, o Trifão novamente, ele está dizendo aqui, ó, essa informação aí que estão dizendo aqui, que Cristo, esse Cristo aí das Escrituras, que ele deve sofrer e voltar em glória e receber o reino eterno. E ele está dizendo, veja que ele diz o seguinte, ó, agora mostra-nos que esse homem é ele. Então, ou seja, se os primeiros cristãos eram judeus, essa frase aqui de Trifão não faz o menor sentido. Provar que Jesus é ele. Ou seja, ele aqui está dizendo para nós que os primeiros cristãos aqui não eram judeus. Senão ele conheceria, ele estaria defendendo aqui, ele estaria dizendo, olha, eu sei que os primeiros judeus defenderam essa ideia, mas nós aqui agora, do século II, nós judeus agora, nós desconhecemos isso. Então isso prova para nós que não, os primeiros cristãos não eram judeus. Os judeus contra a pregação de Cristo. Romanos 15, 22 e 23 vai dizer o seguinte: é por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Quem é até vocês? Os cristãos. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los. Em 1 Tessalonicenses vai dizer o seguinte: quisemos visitá-los. Quem? Os cristãos. Eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Quem é Satanás aqui para Paulo? Os judeus. Veja, por exemplo, eu vou trazer aqui para vocês então agora o texto de João Crisóstomo, e ele vai estar se referindo exatamente a essa passagem aqui de Tessalonicenses. Então vejam que não sou eu que estou dizendo aqui que os judeus são Satanás e os cristãos são os romanos. O próprio João Crisóstomo vai informar isso para nós. Veja só o que ele vai dizer. Em homilia 3 sobre 1 Tessalonicenses, João Crisóstomo vai dizer: qual é a parte do amor, no entanto, aqui ele não menciona outra necessidade, a não ser que possamos vê-lo. Quem é aqui que pode vê-lo? São os cristãos. Eu, Paulo, uma outra vez, e Satanás nos impediu. O que você diz? Satanás atrapalha? Sim, verdadeiramente, pois esta não foi a obra de Deus. E aí, mais adiante, ele vai dizer o seguinte: e na Epístola aos Coríntios ele diz que é obra do Espírito, mas aqui apenas de Satanás. Mas de que obstáculo de Satanás ele está falando? Algumas tentações inesperadas e violentas, por uma conspiração, diz, sendo formada contra ele pelos judeus. Ele foi detido 3 meses na Grécia. Ou seja, quando ele está se referindo aqui a nós, cristãos, que Paulo estava querendo encontrar os cristãos, ele está se referindo aos romanos. Por quê? Porque ele está dizendo aqui que o Satanás, quando ele diz que Satanás impediu Paulo de pregar aos cristãos, ele está dizendo na carta dele aqui que esse Satanás aqui eram os judeus. Então vejam que João Crisóstomo, usando novamente as cartas de Paulo, ele vai dizer que os cristãos é um e os judeus são outro. Então os cristãos são romanos, que Paulo tentava visitar eles em Roma, não conseguia. E Paulo diz que Satanás impediu ele 3 vezes. E João Crisóstomo diz que esse Satanás é referente aos judeus. Então,
Mais uma prova aí para vocês que os primeiros cristãos não eram judeus. Judeus e cristãos de acordo com Paulo. Só para chatear, os cristãos eram judeus mesmo? Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Então mostrei para vocês aqui, nesse quarto episódio dessa série, eu usei as cartas de Paulo e usei também João Crisóstomo. João Crisóstomo ele está usando, se baseando nas cartas de Paulo, para dizer que os judeus aqui, eles eram contra os cristãos. Então os cristãos eram quem? Eram os guardas pretorianos, eram os romanos, soldados romanos, enquanto que os judeus, e o João Crisóstomo vai dizer que eles seriam Satanás, que não deixava Paulo pregar aos romanos cristãos. Beleza? Então, espero que tenham gostado desse vídeo, espero vocês em uma próxima. Tchau! Universal Flaviana. Sob censura e salvo melhor juízo.